Graças a Deus aqui estamos para adorarmos ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Eu vou ler do verso 9 ao verso 12. Peço que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações por meio da tua palavra, que foi lida, que foi pregada. Ó Deus, que neste momento o Senhor possa graciosamente nos capacitar também para meditarmos na tua palavra e interpretarmos a mesma corretamente. Que o teu Espírito que inspirou esta palavra possa iluminar-nos, para que assim, Senhor, possamos compreendê-la e sermos edificados, vivermos mais para a tua glória. Assim eu te peço e eu te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, todos nós estamos sujeitos a sofrimentos nesta vida. Contudo, um dos sofrimentos que é mais difícil para nós suportarmos é aquele sofrimento injusto. Aquele sofrimento que ele não resulta de nenhum pecado específico que você tenha cometido. Veja, uma parte significativa dos nossos sofrimentos neste mundo, eles são resultado dos nossos pecados. E quando isso acontece, não há outro caminho senão, de fato, nos humilharmos diante de Deus, nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados e mudarmos. Mas e quando o sofrimento é injusto? No sentido de que você não contribuiu pecaminosamente para que ele viesse até você. Então, por vezes nesta vida nós somos injuriados, nós somos maltratados, feridos. E o que a palavra de Deus nos ensina a fazer nesta hora? Porque, veja bem, a nossa tendência natural, por causa do pecado, é nos vingarmos. O mundo também nos ensina que nós devemos devolver na mesma moeda. Mas, meus queridos, a palavra de Deus ela nos ensina um caminho diferente. Um caminho que é contrário à nossa natureza caída, que é contrário também àquilo que o mundo propaga, mas que de fato reflete o caminho do Senhor, reflete a Cristo em nossas vidas. Esse texto que nós lemos aqui, escrito pelo apóstolo Pedro, nos ensina exatamente como é que nós devemos agir nesses momentos. Momentos em que nós somos alvo de sofrimentos injustos aqui nesta vida. Interessante quando nós pensamos um pouco sobre a carta escrita pelo apóstolo Pedro, a primeira epístola de Pedro. Sabemos que Pedro escreveu para irmãos que
estavam sofrendo por terem abraçado a fé cristã, por terem se convertido, por terem crido em Jesus Cristo e recebido o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Essa decisão acarretou para a vida dessas pessoas muitas lutas, muitas dificuldades, muitos sofrimentos injustos. Por isso que você vai ver recorrentemente aqui na carta Pedro falando sobre o sofrimento, e em especial esse tipo de sofrimento que ele vem de forma injusta, seja no trabalho, seja através das autoridades, seja no próprio lar. Então você vai observar aqui o apóstolo Pedro trazendo instruções a respeito de como é que o crente deve se portar nessas circunstâncias. E ele vai falar aqui agora de como nós devemos nos portar em meio a relações difíceis. É interessante porque no verso 8, Pedro ele elencou aqui 5 virtudes que fazem parte do caráter cristão, que devem ser evidenciadas na minha vida, na sua vida. Ele diz assim, verso 8: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Então, queridos, nós sabemos que o Espírito, ele produz o seu fruto em nós. Essas virtudes, elas são produzidas pelo Espírito Santo no coração daqueles que foram salvos. Mas nós também temos a responsabilidade de nos esforçarmos para que essas virtudes elas sejam cada vez mais fortalecidas, desenvolvidas, aumentadas em nossas vidas. Então, cada crente deve se esforçar para evidenciar em sua vida essas virtudes que o apóstolo Pedro menciona aqui, pois elas fazem parte do caráter cristão. E observe que Pedro ele menciona aqui essas virtudes e logo em seguida ele vai mostrar como é que elas podem ser evidenciadas na nossa vida prática. Como é que eu posso, de fato, atestar se eu estou tendo essas virtudes em minha vida? A humildade, o amor fraternal, ser de todos de igual ânimo, ser de todos compadecidos. Como é que nós vamos evidenciar essas 5 virtudes? É justamente nos nossos relacionamentos. E eu sei que a ênfase aqui do apóstolo Pedro, ao escrever aqueles irmãos, era justamente de se dirigir a irmãos que estavam passando por lutas com relacionamentos difíceis entre eles e os descrentes. Mas esse texto também se aplica, muitas vezes nós também enfrentamos relações difíceis dentro da própria família do Senhor, dentro do próprio povo de Deus. Então ele se aplica também à nossa realidade. E como é que nós devemos então agir? Como é que nós devemos reagir diante desse sofrimento injusto? Eu gostaria então de meditar nesta noite sobre o seguinte tema: refletindo a Cristo nas relações difíceis. Refletindo a Cristo nas relações difíceis. Nós vamos ver isso em alguns pontos. O primeiro deles é que o cristão não deve pagar o mal com o mal. Veja o que Pedro diz no verso 9. Não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então, veja, Pedro, ele ensina aos seus leitores e ensina também a nós que o cristão, ele não deve dar lugar à vingança, ele não deve dar lugar à retaliação, porque, de fato, você sabe, nós somos seres caídos, essa é a nossa reação natural. Por conta do pecado que habita em nós, nós queremos revidar. Quando nós somos maltratados, quando nós somos injuriados, nós queremos pagar na mesma moeda.
Contudo, o ensino que o apóstolo nos traz aqui é que o cristão, ele não deve pagar o mal com o mal, nem a injúria com a injúria. Devemos fugir dessa tentação tão grande do nosso coração caído, de retribuirmos o mal praticado contra nós. E não somente o apóstolo Pedro, você vai observar também o apóstolo Paulo trazendo esse ensinamento, trazendo esse mesmo princípio à igreja ali em Roma. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 17, Paulo diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. E também na primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo diz: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Então, queridos, você vai ver, tanto no ensino de Pedro, quanto no ensino de Paulo, o mesmo princípio. Só que este princípio, tanto Pedro quanto Paulo aprenderam com o Senhor Jesus Cristo. Pois, tanto nas suas palavras, quanto nas suas atitudes, o Senhor Jesus, ele nunca pagou o mal com o mal. O próprio apóstolo Pedro, aqui mesmo nesta carta, no capítulo 2, do verso 21 ao 22, ele fala a respeito disso. Ele diz assim, falando a respeito do Senhor Jesus: ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado em sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, queridos, nós somos chamados a refletir o caráter de Cristo em nossas vidas. Inclusive, nesses momentos difíceis, ele deve ser também o nosso padrão. Cristo não retribui o mal por mal. Ele, em nenhum momento do seu ministério, retribuiu as injúrias que foram ditas contra ele, incluindo os momentos mais difíceis, os momentos mais dolorosos, mais tristes, onde ele foi alvo de injustiças terríveis. Mas o procedimento dele não foi de retribuir o mal. Ao sermos maltratados, ao sermos injuriados, nós temos duas alternativas diante de nós. Aquilo que a nossa carne quer, que é pagar o mal com o mal, aquilo que o mundo nos incentiva, que é pagar na mesma moeda, ou imitarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi obediente a Deus em todos os momentos, inclusive quando foi injustiçado, quando foi maltratado, quando disseram contra ele impropérios, injustiças. Ao sermos maltratados, queridos, injuriados, devemos nos lembrar de Cristo. Mas eu pergunto a você nesta noite, qual tem sido a sua atitude quando você passa por essa experiência, que sim, é uma experiência dolorosa, isso é inegável para nós. De forma nenhuma é algo agradável você ser alvo de injustiça, alguém falar mentiras a seu respeito, alguém injuriar você. Mas qual é a atitude que agrada a Deus? Qual tem sido a sua atitude? Você tem imitado a Cristo também nesse momento? Eu sei que é difícil, mas a palavra de Deus nos chama a olhar para Ele, a tê-lo como um nosso modelo, inclusive nessa hora. Mas, em segundo lugar, o cristão também ele é chamado a bendizer os seus perseguidores. Se por um lado nós não devemos pagar o mal com o mal, por outro lado, somos chamados a bendizer. Veja ainda no verso 9, não pagando o mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. É interessante observar, queridos, que a vida cristã, ela tem uma dinâmica. Que dinâmica é essa? É a dinâmica do despojar-se do velho homem e do revestir-se
do novo homem. Nós bem sabemos que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 22 a 32, fala justamente dessa dinâmica da vida cristã. Ele mesmo vai dizer lá que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade. Ou seja, deixar a mentira que é própria do velho homem e falar a verdade que é próprio do novo homem que se refaz em Cristo Jesus. E aí ele acrescenta uma razão, porque somos membros do mesmo corpo. Em seguida ele diz assim, aquele que furtava, atitude do velho homem, que deve ser despojada, deve ser abandonada, não furte mais, antes trabalhe para ter a razão, para ter com que ajudar ao necessitado. Ele continua e ele vai falar novamente, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, atitude do velho homem, e sim aquela que for boa para a edificação, conforme a necessidade de cada um, e a razão, para transmitir graça àqueles que ouvem. E se você observar aqui, meus queridos, Pedro ele vai justamente pegar essa mesma estrutura e colocar aqui nesse versículo. Ele diz, não pagando o mal por mal ou injúria por injúria, pelo contrário, fazendo o quê? Bendizendo. E qual é a razão? Pois para isto fostes chamados. Veja que não se trata apenas de você deixar de fazer algo. Não é somente despojar-se do velho homem, mas na vida cristã não há uma neutralidade. Você deve fazer aquilo que é próprio do novo homem, aquilo que a palavra de Deus ensina. E se por um lado eu não devo pagar o mal com o mal, por outro eu devo bendizer. Pois para isto, eu e você fomos chamados. Talvez surja uma questão então na nossa mente, mas o que seria bendizer? Sabe como nós bendizemos uma pessoa que nos persegue, que nos causa males, que fala mal de nós? Sabe como nós bendizemos esta pessoa? Quando nós oramos por ela. Quando nós perseverantemente oramos por esta pessoa. Orando para que o Senhor esteja quebrantando o coração desta pessoa, conduzindo-a ao arrependimento, para que o Senhor esteja fazendo com que ela de fato se arrependa do mal praticado contra nós e que o Senhor a perdoe por isso. E certamente, queridos, essa também foi uma lição que o apóstolo Pedro aprendeu com o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 5, do 43 ao 44, ouvistes o que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Você vai observar na própria vida do Senhor Jesus Cristo este princípio sendo praticado. Ao ler os evangelhos, você vai perceber claramente que Jesus, em nenhum momento ele devolveu a injúria. Em nenhum momento ele devolveu o mal, mas ele bendisse, ele, inclusive no momento mais difícil, quando ele estava ali na cruz, uma das suas últimas palavras foi justamente de orar ao Pai, pedindo que o Pai perdoasse aqueles que estavam ali crucificando e falando impropérios. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, para isto fomos chamados, para imitar a Cristo, para imitar o Mestre, para bendizer aqueles que nos perseguem,
para orarmos por aqueles que muitas vezes praticam o mal por nós, para que Deus tenha misericórdia da vida deles, para que Deus os conduza ao arrependimento, para que Deus lhes perdoe os pecados. Talvez você tenha sido ferido por alguém, seja no trabalho, talvez na família, ou até mesmo dentro da igreja. A nossa tendência natural é justamente ou revidar ou evitar tal pessoa. Mas muitas vezes nós caímos no erro de ficarmos alimentando em nossos corações ressentimentos. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar por essa pessoa, pedir a Deus que Deus a abençoe, que Deus possa ser misericordioso com ela, assim como Deus foi conosco. Talvez Deus mude o coração daquela pessoa. Pode ser que não. Pode ser que Deus não queira mudar o coração daquela pessoa, mas o fato é, você estará sendo trabalhado por Deus. Você certamente estará sendo lapidado à semelhança de Cristo. Portanto, então, não espere que o outro mude para que você possa então agir biblicamente, agir como a palavra de Deus manda em relação ao outro, que você possa bem dizer, pois para isso você foi chamado. Em terceiro lugar, o cristão também ele é chamado para receber bênção por herança. Veja que ainda no verso 9 Pedro diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Veja, eu concordo com os comentaristas que enfatizam que o chamado que Pedro ressalta aqui é duplo. De modo que quando Pedro diz assim, para isto fostes chamados, essa expressão isto se refere tanto a bem dizer os perseguidores, quanto a receber bênção por herança. E veja, podemos estar certos de que, de fato, o Senhor, Ele está trabalhando em nossas vidas, como eu falei há pouco. Ele está nos tornando mais parecidos com o seu amado Filho Jesus Cristo a cada momento das nossas vidas, quando nós crescemos, quando nós aprendemos. Às vezes Ele vai trazer para o nosso convívio pessoas difíceis, pessoas que realmente vão tirar a nossa paciência, porque Ele está nos preparando para recebermos uma herança. Ninguém vai receber essa herança se não for trabalhado por Deus, se não for tornado mais parecido com Cristo. Talvez você tenha no trabalho um chefe que é difícil de lidar, ou um vizinho que é difícil de lidar, ou um colega, ou um familiar, ou até mesmo alguém na igreja. No entanto, você é chamado para bendizê-lo. E à medida em que você faz isso, não retribuindo mal com mal, bendizendo, você está sendo trabalhado pela graça de Deus, a fim de que você possa receber bênção por herança. O encorajamento que Pedro nos traz aqui, meus queridos, é justamente para que possamos fazer a vontade de Deus, amando até mesmo os nossos inimigos, orando por aqueles que nos perseguem, sabendo que esse procedimento ele faz parte justamente dessa preparação que o Espírito Santo está fazendo em nós para que possamos receber esta bênção por herança. Mas talvez você pergunte, mas o que é que significa isso? Bênção por herança. Veja, quando nós pensamos em herança, precisamos lembrar que ninguém trabalha para receber uma herança, né? Uma herança é um presente, uma herança é uma dádiva. Ou seja, não adquirimos essa bênção pelas nossas obras, pelos nossos méritos, mas ela nos é dada como uma dádiva do Senhor Deus. E que herança é essa? É a herança da salvação. A salvação eterna, que Deus tem reservado para os seus filhos. Essa é uma bênção que nós receberemos por herança.
Essa herança envolve tudo o que diz respeito à nossa salvação, quando ela for completamente consumada. E até lá, Deus vai trabalhar em nossas vidas, Deus vai nos preparar para receber essa herança. E esse preparo envolve o tornar-nos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E isso inclui, por sua vez, aprendermos a amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, não pagar o mal por mal, antes fazer o bem a quem praticou o mal a nós. Queridos, essa verdade certamente ela deve encher o nosso coração, porque ela, de fato, ela vai mudar a forma como nós enxergamos as dificuldades que nós temos nos nossos relacionamentos. Aquela pessoa difícil que Deus colocou ao seu lado ali não foi por acaso. Não foi por acaso. Ela faz parte de um processo, o processo de Deus na sua vida, trabalhando em você. Em vez de apenas você reclamar, de você murmurar, de você falar mal desta pessoa, você precisa olhar para essa situação como sendo, de fato, aquilo que a Bíblia diz que é um instrumento de Deus para trabalhar na sua vida, para moldar o seu caráter. E aqui eu me lembro de José. Lembra de José, tudo que ele sofreu com os irmãos? E ele foi capaz de dizer, vós praticastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E ele via que os irmãos dele foram instrumentos de Deus para trabalhar na vida dele. Então, cada vez que você escolhe não revidar o mal, cada vez que você escolhe bem dizer, cada vez que você escolhe imitar a Cristo, você está sendo justamente trabalhado por Deus para receber esta herança. Não desperdice essas oportunidades. Entenda que são oportunidades da graça de Deus na nossa vida. Em quarto lugar, o cristão que tem um viver virtuoso, ele recebe gozo e paz ainda nesta vida. Observe o verso 10. Pedro diz, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Veja, Pedro está aqui ensinando um princípio e ele cita o Salmo 34 para tratar deste princípio. O propósito dele é nos mostrar que esse viver virtuoso, esse viver que é semelhante, que reflete a Cristo, ele está diretamente associado a uma vida feliz. Pedro diz, quem quer amar a vida e ver dias felizes? Veja, eu comecei a mensagem dizendo que Pedro estava escrevendo para pessoas que estavam passando por muitos sofrimentos, perseguições, que estavam passando por momentos extremamente difíceis. E Pedro vai justamente tratar aqui como o cristão deve lidar com o sofrimento. Mas observe que ainda assim Pedro olha para a vida de uma forma positiva. Ele fala de amar a vida e de ver dias felizes. E certamente, queridos, a vida ela é uma dádiva que o Senhor Deus nos dá. Viver dias felizes também é uma dádiva. Somente o cristão que de fato está em comunhão com Deus e que busca viver e obedecer à palavra de Deus, apesar das nossas limitações, é que realmente pode, nesta vida, experimentar a verdadeira felicidade. Dias verdadeiramente felizes. Eu sei que, aos olhos do mundo, a felicidade ela é adquirida de outras formas, através da fama, através do poder, através das riquezas. Mas Pedro está dizendo, olha, você quer viver dias felizes? Viva de acordo com a palavra de Deus. Viva de acordo com a palavra de Deus.
E Pedro ainda traz aqui alguns princípios para nos ajudar a viver dias felizes. Ele menciona: refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Você quer ter paz, você quer ter uma vida feliz, siga o conselho da palavra. Primeiro, refreie a língua do mal e evite falar dolosamente. Ou seja, nós precisamos colocar freios nas nossas línguas, se quisermos viver dias felizes aqui nesta terra. E aqui eu me lembro das palavras de Tiago na sua carta, quando ele diz que a língua é como um fogo, que tem o poder de inflamar, que tem o poder de destruir. Assim como uma pequena fagulha pode incendiar uma floresta inteira, Tiago vai justamente dizer: a língua, quando ela não é refreada, ela também pode causar grande destruição. Tanto para quem fala, quanto para quem ouve. Então, Pedro também diz que nós devemos ter esse cuidado. Não devemos falar irrefletidamente, irresponsavelmente, sem conhecimento de causa. Quando ele fala não falar dolosamente, é falar palavras enganosas. E muitas vezes nós não sabemos do que estamos falando, mas falamos mesmo assim. E muitas vezes praticamos injustiça contra os outros, porque falamos de forma equivocada, atribuímos aos outros pecados que eles não cometeram. Então não podemos falar dolosamente. Pedro também vai dizer ainda: você quer ser feliz e viver dias em paz? Aparte-se do mal, pratique o bem. Aparte-se do mal e faça o que é bom. Aqui no verso 11 ele vai justamente dizer isso. O crente ele deve fugir do mal. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, um texto que o pastor Isaías pregou quando ele esteve lá em Macapá, e eu grifei na minha Bíblia uma partezinha do versículo, e quando eu estava meditando nesse texto, esse sermão foi o último sermão que eu preguei em Macapá. Era o que estava bem fresco na minha mente. Eu digo: vou pregar aqui também, porque não tive tempo para estudar nessa viagem. Mas veja, ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22, abstém-vos de toda forma de mal. Ou seja, toda forma de mal, se abstenha, evite. Por mais que você pense assim: não, mas esse mal aqui, não é um mal tão perigoso. É mal. A natureza é má. Então, se abstenha, evite, fuja. E a palavra de Deus vai ainda mais além. Ela diz que nós devemos fugir até da aparência do mal. Ou seja, não devemos de forma alguma parecer que estamos praticando mal quando não estamos. Evitar esse tipo de atitude. Então, Pedro vai dizer: afaste-se do mal, pratique o que é bom. E aqui entra aquela dinâmica. Na vida cristã não há uma neutralidade. Na medida que você se despoja do velho homem, você tem que se revestir do novo homem. E o mal, como diz o apóstolo Paulo, só se vence o mal com o bem. Terceira atitude que Pedro menciona, ele diz que nós devemos buscar a paz, ainda no verso 11. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E é interessante quando você estuda o tema da paz nas Escrituras, porque você vai perceber que Deus, o Pai, é chamado de o Deus da paz. Cristo é chamado de o Príncipe da Paz. O Espírito Santo é chamado de o Espírito da Paz. A própria história da redenção, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que é basicamente a história de Deus apaziguando o relacionamento dele com o seu povo por meio da obra de Cristo. E nós somos chamados também a buscarmos a paz. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte,
ele diz claramente que o cidadão do reino, ele é um pacificador. Ele busca a paz, ele busca ajuntar as mãos separadas. E Pedro nos ensina que nós devemos buscar a paz, devemos buscar com insistência, com diligência, com perseverança. Só que nós também não podemos perder de vista aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12, do verso 17 ao verso 18. A ninguém torneis mal por mal. Veja como está relacionado aqui as palavras de Pedro. A ninguém tomeis mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto ao que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, Paulo está dizendo, o que depender de você, busque a paz, tenha paz. Eu sei que isso não depende só de nós, depende também da outra parte, querer ter paz conosco. Mas da nossa parte, que essa seja a nossa disposição. E meus queridos, esse texto ele nos confronta diretamente, porque ele mostra a como sermos felizes nesta vida. E não tem como ser feliz se não for com o caráter de Cristo, tendo as virtudes de Cristo, refletindo em nossa vida atitudes que demonstram que de fato Cristo reina em nós. Pedro vai justamente mostrar aqui que para termos dias felizes precisamos viver vida santa. Isso é algo importantíssimo. Eu sei que muitas vezes pensamos que a nossa falta de paz está associada às circunstâncias, às pessoas difíceis, aos problemas financeiros, às lutas do dia a dia. Mas Pedro mostra que a verdadeira paz, o verdadeiro gozo, está ligado profundamente à maneira como nós vivemos. Como é que você tem usado a sua língua? Como é que você tem reagido a quem pratica o mal contra você? Você tem buscado a paz? Você tem buscado uma vida santa? Para vivermos dias felizes, meus queridos, precisamos viver em obediência à vontade do Senhor. Eu sei que muitos querem ser felizes aqui neste mundo, mas não querem uma vida de santidade. No entanto, uma coisa não pode ser separada da outra. Não espere que tudo ao seu redor mude para que então você tenha paz, que você comece a ouvir e obedecer aquilo que a palavra de Deus lhe ensina. Porque é a partir disso você terá paz em meio às lutas, aquela paz que excede todo o entendimento, aquela felicidade, mesmo em meio às tribulações, aos sofrimentos e às perseguições. E por fim, o cristão deve viver de forma virtuosa por causa do Senhor. Por fim, o apóstolo Pedro vai justamente dizer por que nós devemos viver assim. Qual é a razão para vivermos assim? Veja só o verso 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Veja, Pedro, ele vem afirmando que nós devemos negar a nós mesmos, não buscar a vingança, não pagar o mal com o mal, não retribuir os nossos ofensores. E ele vai dizer aqui, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Os justos aqui, queridos, são aqueles que estão numa relação correta com Deus por meio de Cristo. Aqueles que foram justificados pela fé em Cristo e que se empenham por fazer a vontade do Senhor, que buscam por viver de maneira correta, justa diante do Senhor. E quando Pedro diz aqui que os olhos do Senhor estão sobre essas pessoas, significa que a presença do Senhor está ali sendo manifestada através do seu cuidado, através da sua graça sobre a vida dessas pessoas. Então, isso é algo profundamente animador, que alegra o nosso coração. Saber que Deus está vendo tudo,
saber que Deus está conosco, que Ele não nos desampara quando nós sofremos. E ainda Ele acrescenta, e os ouvidos dEle também estão abertos às nossas orações. Ou seja, Deus está atento à oração dos seus servos quando estão passando por dificuldades, por lutas, e Ele vai responder de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E o texto conclui com uma advertência solene aqui. Ele diz assim: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Veja, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Essa expressão, o rosto do Senhor, aponta justamente para a presença ativa de Deus. Enquanto que no caso dos justos, a presença de Deus se manifesta através do seu cuidado, da sua graça, da sua bondade. Aqui, em relação aos ímpios, aqueles que praticam males, a presença do Senhor vem contra eles em oposição. Vem para a manifestação do juízo da parte de Deus. Isso mostra, queridos, que de fato, nosso Deus, Ele não é indiferente ao mal. Nosso Deus, Ele vai de fato punir o mal. Ele vê todas as coisas e, como parte da sua justiça, Ele vai retribuir o mal que foi praticado por esses ímpios. Isso é algo muito sério. Viver no pecado é se colocar contra o Senhor. Saiba disso. Saiba que uma vida no pecado é justamente uma vida não apenas moralmente errada, mas é alguém que está se colocando contra o Senhor. Pedro, portanto, está nos mostrando aqui caminhos claros daqueles que buscam viver de acordo com a vontade do Senhor, que foram salvos e que querem viver em santidade, e aqueles que vivem na prática do mal, aqueles que vivem para satisfazer os desejos do seu próprio coração, para fazer a sua vontade, para pecar contra Deus, para com o seu povo. Deus lhe é favorável. Seus olhos estão sobre este povo, seus ouvidos atentos à oração deste povo. Por outro lado, aqueles que praticam o mal e que vivem uma vida em desobediência a Deus, o Senhor, Deus, está contra eles. Então, queridos, isso deveria produzir em nosso coração temor, reflexão, pois muitas vezes, queridos, somos pensados que certas atitudes, ainda que pequenas, elas não terão consequências na nossa vida, mas terão, com certeza. Uma palavra maldosa, uma vingança silenciosa, um ressentimento guardado. Muitas vezes a gente pensa, não, mas isso não tem tanta importância. Mas Pedro nos lembra que Deus vê tudo. E Deus não trata o pecado com indiferença. Veja só. Pergunte a si mesmo se você tem de fato agido corretamente à luz daquilo que a palavra de Deus te ensina sobre como lidar com pessoas difíceis. Eu sei que não é fácil, mas saiba que Deus, Ele é a pessoa mais sábia para te ensinar. Sabe por quê? Porque Ele já lidou com você, que também é difícil. Comigo, que também sou difícil. Então, nós devemos seguir aquilo que a palavra de Deus manda, e isso é algo importantíssimo. Muitas vezes nós não seguimos o que a palavra de Deus nos ensina no que diz respeito à maneira como nós devemos tratar, seja os nossos ofensores, seja se nós ofendemos alguém, mas a palavra de Deus é muito clara, ela mostra como é que você deve agir. Mas nós temos o nosso próprio meio, né, a nossa própria forma. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, porque achamos que somos mais sábios que a palavra de Deus. Mas isso nunca vai acabar bem. Por isso, submeta-se à vontade revelada do Senhor. Então, queridos, eu gostaria apenas de trazer algumas aplicações, breves aplicações finais. O crente não deve revidar o mal por mal. E aqui eu quero
trazer uma aplicação voltada um pouco para o nosso testemunho. Um pouco diferente daquilo que eu já apliquei no começo, mas pensando no nosso testemunho. Quando alguém fizer o mal contra você, não pense só em você, mas pense no efeito que a sua reação pode produzir nos outros, sejam cristãos ou não, mas que estão ali, que estão vendo a sua reação. Eu sei que muitas vezes a nossa tendência é reagirmos, né, conforme o nosso coração manda, e nos vingarmos e pagarmos o mal com o mal. Mas veja, o que quer que aconteça, devemos reagir de maneira responsável. Eu não devo simplesmente se preocupar com a minha reputação, eu preciso se preocupar com a reputação do Evangelho, com a honra do Evangelho, com a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu, como crente, dou um mau testemunho, eu estou envergonhando o Evangelho. Outra aplicação, o crente, ele deve ser um pacificador. Nosso dever, queridos, é viver pacificamente com todos os homens naquilo que depender de nós. De acordo com Paulo, nós devemos ter essa atitude, buscarmos a paz. De acordo com o apóstolo Pedro também, termos essa disposição diligente, insistente, persistente por buscar a paz com o próximo. E eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas precisamos imitar a Cristo, precisamos entender que nós somos chamados a sermos pacificadores. Nós que fomos pacificados com Deus através de Cristo, devemos também buscar a paz uns com os outros. Terceiro, o crente não pode se apropriar da vingança, porque ela pertence ao Senhor. Paulo vai justamente dizer isso lá no texto de Romanos. Ele vai dizer que ele vai citar o Antigo Testamento, que diz claramente, o Senhor dizendo, não vos vingueis a vós mesmo, mas dai lugar à ira, pois a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Ou seja, não busquem a vingança. Quando ele diz dai lugar à ira, não é a nossa ira, mas é abrir espaço para que a ira de Deus haja. Porque a vingança pertence ao Senhor. Eu retribuirei, diz o Senhor. Então não cabe a nós buscar vingança. Não cabe a nós agir assim. A nossa ira, muitas vezes, ela é por razões pecaminosas. Às vezes ela pode até ser justa, mas ela pode ser demonstrada de maneira pecaminosa. Isso também é um problema. Então, deixe a vingança com o Senhor e devemos ter muito cuidado para que possamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda. Irai-vos, mas não pequeis. Então, também, queridos, cabe ao crente o perdão, a reconciliação. Devemos fazer o bem àquele que praticou males contra nós. O Senhor Jesus disse, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Orem pelos seus perseguidores. Assim vocês estarão amontoando brasas vivas nas cabeças deles. Ou seja, mas eu pratiquei o mal contra essa pessoa e ele não revidou. Veja, isso não é algo comum no mundo. Isso não é algo comum entre os homens. Isso é o Evangelho. É o Evangelho. Só o Evangelho é capaz de fazer isso na vida de uma pessoa. E essa pessoa ela vai ficar com a sua cabeça em brasas vivas. E ela vai dizer, não, ele agiu assim, ela agiu assim, porque é um crente. Porque teme a Deus. Por isso que não praticou o mesmo mal que eu pratiquei contra ela. E lembre-se, o crente, ele deve vencer o mal com o bem. A palavra de Deus também nos ensina esse princípio e que nós podemos inferir do texto de hoje. Só se vence o mal com o bem.
Lembremos das palavras do Senhor Jesus e com elas eu termino. Mateus 5, do 43 ao 48. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que Deus nos abençoe. Amém. Gostaria de convidar o pastor Isaías para que ele possa fazer uma oração final e ele vai estar também impetrando a bênção apostólica. Meus irmãos, vamos orar. Convido os que podem se colocar em pé.